que é este daqui, que trata de simpatias. A simpatia que destruiu a minha vida. Porque a gente sempre pensa em simpatia como algo... Faça simpatia, né? Quem nunca fez uma simpatia, né? Acho que todo mundo um dia já fez uma simpatiazinha. Dar um nozinho em alguma coisa. As simpatias de Santo Antônio para saber o nome da pessoa que você vai casar. Sabe essas coisas? Eu fiz uma vez sair de Santo Antônio pingando vela, o número da sua idade. Eram os pingos de vela no prato virgem debaixo da cama da noite de Santo Antônio. E aí ia formar a letra do nome da pessoa que você ia casar. Formou alguma coisa, mas eu não identifiquei letra nenhuma. Não consegui identificar nenhuma letra. Aí, fiquei, será que eu não vou casar? Ai, mas essas coisinhas é simpatia. Mas vamos lá, vamos ver. O relato aqui. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulano e vou contar um relato que destruiu a minha vida espiritual, emocional e física. Gente, todos os nomes estão definitivamente trocados. Leia tranquilamente. Capítulo 1. É um relato longo, tá, pessoal? Capítulo 1. O encontro. Bom, estava no meu ensino médio, no auge da minha puberdade. Sempre fui considerado um nerd pelos meus colegas, mas na verdade eu sempre fui um aluno esforçado, essa que é a verdade. Nada de ser super inteligente como pensavam. Sentava-me... Ô, Marie, pera, a Mariezinha aqui, acho que já vai deitar. Ela quer deitar aqui, né? Eu deixei uma caixa aqui. Deixei uma caixa no lugar que ela gosta de dormir, tirei. Pode deitar aí, Marie. Então, eu sentava-me na frente da sala, eu também, e sempre fui muito quietinho no meu canto. Eu tinha uma amiga até, chamava-se Rosa, mas ela era mais atirada do que eu. Sempre fui tímido, tendo em vista que sofria bullying por ser homossexual, baixinho e magrinho, praticamente o menor da minha turma. Era o segundo semestre daquele ano e era comum novos alunos entrarem através da transferência externa, vindo de outros colégios. Então chegaram 2 irmãos, Alice e Lucas. Eles eram gêmeos, de placentas diferentes, gêmeos bivitelinos. Então eles não eram idênticos. Ou seja, eles não eram parecidos. Tudo normal, até eu e Lucas trocarmos olhares. Nossa, Ana, eu nunca senti por ninguém o que estava sentindo naquela troca simples de olhares. Eu realmente me apaixonei por ele. Bom, vida que segue, comecei a regredir no meu desenvolvimento escolar. Apenas pensava no Lucas o dia todo. Ainda mais vendo ele rotineiramente, isso fazia com que eu só pensasse nele. Ele nem falava comigo e eu todo bobo, mega apaixonado por ele. Um dia cheguei na sala e a minha amiga, a Rosa, veio conversar comigo e ela disse assim: Fulano, o que está acontecendo com você? Não faz as tarefas de casa, as atividades em sala não consegue mais fazer? Simulados que você sempre tirou boas notas, está tirando nota baixa? Ana, naquele momento eu não aguentei e desabafei com ela. Estou gostando do Lucas. Aliás, acho que eu amo ele. Eu não consigo fazer nada, eu só penso nele 24 horas... 24 horas por 48. Minha amiga, me ajuda. E eu chorava enquanto desabafava. Então a Rosa disse: eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar a esquecer ele. Vamos encontrar uns meninos, tem outros amigos que são gays. Talvez você só precise beijar e se distrair mais. Agradeci o convite, mas eu era muito tímido, então recusei por ter vergonha, como também por estar drasticamente apaixonado pelo Lucas. Capítulo 2. O maior erro que cometi na minha vida. Em uma noite, estava pesquisando na minha casa formas de atrair a pessoa amada para mim. Em poucos minutos aparece uma simples simpatia disfarçada de luz, mas na verdade eu ali afundaria em uma escuridão profunda. Não vou dar detalhes da simpatia, mas envolvia coisa simples e teria que chamar um nome
de uma entidade. Bom, se era só isso, eu fiz a simpatia. Tudo ok. Ana, eu coloquei tanta fé. Aí é que está a intenção, a força que você coloca naquilo. Não importa se aquilo tem coisinhas básicas ou se aquilo tem coisas estrondosas. Acho que no fim, o que vale muito é a intenção que você coloca naquilo. Às vezes sem ter instrumento nenhum, tá? Ana, eu coloquei tanta fé naquela simpatia que mais tarde eu me arrependeria amargamente do que eu tinha feito. Chegando a semana de provas, comecei a estudar e estava conseguindo estudar até. Rosa chegou para mim e disse: esse é meu meninão, estude para passar cola porque eu sou burra, hein? Estude para me passar cola porque eu sou burra. Ai, Ana, eu passava cola para ela porque ela tinha uma mãe que era doente e ela precisava cuidar da mãe. Ela tinha pouquíssimo tempo para estudar. Muitas vezes faltava aula para cuidar da mãe. Não era justo ela reprovar, sabe? Então chegou um dia de prova e o Lucas sentou atrás de mim e a Rosa do meu lado. Naquele dia eu troquei de prova com a Rosa sem que o professor notasse e respondia ambas as provas. Ana, eu olhei para trás e vi que o Lucas não sabia de nada. E eu, mega apaixonado, como sempre, aproveitei o professor distraído, tomei coragem e perguntei se ele queria que eu respondesse a dele também. E ele disse que sim. Tá, estão rindo. Eu que achei que alguma criança afogou aqui, mas estão rindo, então estão aqui. Realmente deve ter afogado, mas já tá tudo bem. Bom, perguntei se ele queria que eu respondesse. E ele disse que sim. Logo trocamos de prova e respondi a prova dele também. Acabamos a prova e na saída o Lucas me agradeceu. Eu, todo envergonhado, só sorri. Após um tempo, saiu o resultado da prova e adivinha? Eu, Rosa e Lucas tiramos 8,7, a mesma nota. Tocou para o intervalo e ficou eu e o Lucas na sala. Ana, ali aconteceu um dos melhores, ou até o melhor contato amoroso que eu tive na minha vida. Ele veio e me abraçou, e eu também o abracei. Naquele momento, como eu era baixinho, coloquei as mãos no peitoral dele e a minha cabeça também. Lucas era um moreno, alto, forte, e eu senti todo o seu calor naquele simples abraço. Definitivamente eu senti tudo, definitivamente tudo mesmo, né? E vocês já sabem o que eu senti, eu não vou falar aqui, porque senão vai virar proibidão. Ele mesmo que tá falando aqui, tá? Era um abraço tão gostoso, tinha afeto ali. E ficamos naquele contato por alguns minutos. A partir desse dia, ele se aproximou mais de mim. E Rosa... se aproximou mais de mim. A partir desse dia, ele se aproximou mais de mim e de Rosa, acredito. A irmã dele, Alice, era tímida, então ficou mais no cantinho dela. Um dia fui ao banheiro e pedi, morrendo de vergonha, ao professor para me deixar ir. Ele autorizou, então fui. Quando estava indo lavar minhas mãos, chegou o Lucas e eu gelei na hora. Tinha ali no banheiro um outro menino, então o Lucas disse: fulano, me espera, eu só vou fazer um xixi. Ok. Então ele entrou na cabine e eu fiquei à sua espera. O menino já tinha saído. Logo em seguida, o Lucas saiu da cabine, lavou as mãos e me disse: eu sei que você gosta de mim. E na hora eu gelei. Fiquei sem reação. O Lucas me pegou pela cintura e me beijou. Nossa, Ana, eu perdi o meu fôlego. A simpatia deu certo. Ai, a simpatia, tinha até esquecido já. A simpatia deu certo. Ali era o começo da felicidade que me custaria caro. Capítulo 3. A minha destruição. Escondi de Rosa o que tinha acontecido. Então a vida foi seguindo. Passaram-se 2 meses da simpatia e o pagamento veio.
Comecei a ouvir vozes à noite que diziam: eu vou levar a sua alma. Em um belo dia, estava esperando o Lucas chegar, mas ele não foi para o colégio. Então mandei Rosa perguntar a Alice o que tinha acontecido com o Lucas. Eu a acompanhei só para saber o que ela ia falar. Alice disse: Lucas está com muita febre, ele está muito estranho, disse que tem alguém falando que vai levar a alma dele para juntar com a pessoa que ele gosta no inferno. Ana do céu, eu quase desmaiei ali e logo pensei: tenho que destruir a simpatia. Assim fiz. Quando cheguei em casa, destruí aquela simpatia, rezei um terço. Naquele dia apareceu uma entidade no meu quarto à noite. Meus pais não estavam em casa, tinham ido jantar fora e passariam na casa da minha avó após o jantar. E o que apareceu ali era um monstro terrível. Todo vermelho, com olhos pretos, e ele tinha cabeça de gente, mas o corpo era de cavalo, tinha rabo. Eu, tremendo de medo, comecei a rezar todas as orações que eu sabia. O bicho, com aquela voz bem grossa, me disse: não adianta, a partir de hoje sua vida não vai mais para frente. Eu vou levar apenas a sua alma, já que você destruiu o trabalho que eu ia levar. Destruiu o trabalho que eu ia levar o Lucas também. E eu disse: você não vai levar nem a mim, muito menos o Lucas. Deixa ele fora disso. Aquela coisa sumiu. E eu fui tentar dormir. No outro dia, Rosa me falou que Alice e Lucas tinham ido embora, que foram morar em São Paulo. Ana, a gente estava em Sergipe. Ali eu tive a certeza que nunca mais viria o Lucas. Até hoje tento descobrir o que aconteceu com ele, mas eu não sei. Ele mudou de número, redes sociais nas redes sociais eu não conseguia mais achá-lo. Tentei procurar por um monte de redes sociais, mas nada de encontrá-lo. E nem a irmã dele, nenhum sinal. Perguntei a Rosa como ela sabia que eles tinham ido para São Paulo e a Rosa disse que estava na secretaria enquanto a mãe do Lucas e a Alice conversavam com a secretária e com a diretora. Rosa estava lá para falar com a diretora sobre um dia de aula que ela perdeu e não avisou porque estava com a sua mãe no hospital. Então Rosa ouviu a mãe do Lucas e a Alice falando: vamos para São Paulo. Esse estado não trouxe uma energia boa para o meu filho Lucas. Meu pai do céu, quando a Rosa me disse... Quando a Rosa me disse isso, eu perguntei: como assim eles... Como assim? Não sei. Como assim? Eles provavelmente sabiam que alguém, ou até que era eu mesmo que estava prejudicando a vida do Lucas. Ana, eu entrei numa depressão profunda, eu via sempre vultos no meu quarto. Após passar 2 anos saindo apenas por obrigação, eu não tinha contato com mais ninguém, apenas com a Rosa que estudava comigo. Ana, eu só estudava. Minhas noites eram tenebrosas, eu sempre escutava vozes. Um dia estava no YouTube e encontrei o canal Assombrado. Comecei a assistir e vi que a minha vida tinha jeito. Ana, agradeço a você e aos seus relatos por mostrarem que todo mundo pode errar e que essas coisas de simpatia é a mesma coisa que magia. Quando interferimos no futuro ou no livre-arbítrio de alguém, a gente só atrai o mal, porque apenas Deus pode interferir no futuro. Ana, eu tentei fazer Enem para ingressar na universidade pública e não consegui passar. 2 vezes. Tentei emprego, nada. Eu estava vegetando. Até que uma voz em minhas sombrias noites me disse: acaba com isso logo. Você nem quer viver mais. Ana, eu pesquisava maneiras de acabar com tudo. Então um dia... eu tentei. Passei mal e minha mãe me levou para o hospital e me perguntou: você fez isso, filho? Por que você fez isso? E eu disse a ela: eu sou uma pessoa muito ruim, mãe. E ela, orando, disse: Deus proteja o meu filho de todo o mal e tal. Desempregado, sem ensino superior, sem religião, sem esperanças de viver, olha, foi triste. E eu ainda sentia algo pelo Lucas.
Capítulo 4 e final. O meu recomeço. Resolvi entrar na igreja católica e foi a melhor coisa que eu fiz. Me confessei com um padre, perguntei se eles aceitavam um gay na igreja e ele disse: "Oh, meu filho, ninguém aqui tem poder para te julgar. Se alguém se achar nesse direito, me comunique, porque esse não é um verdadeiro cristão." Ana, comecei a ir para a missa, rezar muito. A partir daí, comecei a dormir melhor e resolvi estudar mais um ano para o Enem. Foquei bastante. Comecei a sair nos finais de semana com a Rosa e ela ainda continuava cuidando da mãe. Então, quando ela tinha tempo, ela saía comigo. Fiz novos amigos na igreja, pessoas maravilhosas que amo muito, e aí comecei a ver um sentido na vida. Queria fazer o máximo de caridade que eu conseguisse e até hoje eu tento ser caridoso. Ana, toda vez que você lançava vídeos de magia, feitiços, eu sempre escutava, para eu nunca cometer essa burrada. Agradeço a Deus por ter colocado você e seu canal na minha vida. Muito obrigado, Ana. Esse ano fiz o Enem em janeiro e participei do SISU. Então, Ana, consegui passar no SISU numa universidade federal, no curso tal. Sempre amei essa área e queria mais, assim, por conta da caridade, por muitas pessoas não terem alimentos para comer e tal, e eu queria ser esse profissional voluntário. Até hoje me pergunto, cadê o Lucas? O que aconteceu com ele? Ana, eu ainda sinto algo por ele. Já se passaram alguns anos e essa ferida ainda dói em mim. Conselho que eu deixo a todos: não interfiram no livre-arbítrio de ninguém para satisfazerem os seus próprios desejos. Pode ser magia, pode ser simpatia, qualquer coisa que você deseje intervir nesse livre-arbítrio de outra pessoa para satisfazer só os seus desejos. Você pode ter graves consequências, assim como eu tive. Foram quase 3 anos sofrendo por uma simples simpatia. Tenham luz, orem, façam caridade, façam jejum. Onde habita a luz, as trevas vão passar longe. Um beijo para você, Ana e Assombrados. Espero que tenham gostado do relato. Tenho mais, mas esse realmente mudou a minha vida. Fui para as profundezas da escuridão e hoje faço o possível para estar na luz. Deus abençoe vocês. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Cadê? É perigoso mesmo, né? A gente já viu que dá muito ruim algumas coisas aqui, mas que bom que no fim, né, você colocou a cabeça no lugar, viu, porque aí que tá, às vezes, a diferença de uma pessoa botar a mão na consciência, saber o que tá fazendo, ou se tocar do que fez, às vezes, na ignorância, na inocência, falou, não, mas eu fiz agora, não era pra ter feito, arrependeu e não sei o que e tal. Mas é que tem gente que não se arrepende, não. Tem gente que fala, vou fazer, eu sei das consequências, eu sei o que vai acontecer, mas eu quero mesmo assim, e dane-se tudo porque eu quero, e, entendeu? Aí a pessoa já é outra, né? Outra coisa. Mas sim, vai dar tudo certo. Tá, vamos ler então este daqui, ó. Namoro após a morte. Gente, credo. Namoro após a morte. Oi, Ana. Olá, Ana. Olá, Assombrados. Me chamo Fulana, tenho 23 anos e moro em Belém do Pará. Acompanho o canal e gosto muito dos relatos. Peço perdão pelos erros, pois estou digitando de um celular. Não sei bem qual o título dar ao relato, então fique à vontade para trocar se preferir. Pode ficar tranquila, Ana, mudei o nome das pessoas citadas na história. Muito obrigada. Vamos começar. Aqui em Belém é comum ouvir histórias de assombrações, de visagens, lendas urbanas locais. Mas essa história não é só uma lenda, pois eu vi a moça a qual essa história pertence e o amor que ela sente. Aqui na cidade tem uma moça que vende bombons numa rua muito movimentada no centro da cidade. Peraí, Mateus, o Rabinho quer sair.
Mateus, 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 Mateus. O rabinho quer sair, tá desesperado, unhando a porta aqui. Bom, essa moça vende bombons no seu carro, que sempre está enfeitado com corações, foto do seu amado estampada no vidro do carro, flores, etc. Todo mundo sempre está curioso para saber o que aconteceu para ela andar com o carro todo enfeitado. Perdão. Bom, uns dizem que ela acabou de se casar. Outros falam que o marido dela morreu e ela nunca superou. Por isso anda com a foto do marido no carro. Enfim. Uma professora minha que dava aula na frente de onde essa moça vendia bombons foi comprar bombons e acabou conversando com ela. E ela contou a história dela. Ela é uma moça muito simpática, educada, sempre alegre, sorridente. Ela é formada, é bem informada, tem conhecimento de tudo. Passou por diversas situações na vida, teve seu filho no primeiro relacionamento que não deu certo. Hoje ela mora com o pai e com o pai dela e com o filho dela. Após a separação do pai e do filho dela, ela ficou buscando saídas para a dor. Passou por algumas religiões, foi evangélica, católica e por fim se encontrou no espiritismo. Uma vez foi fazer sua prece aos mortos no cemitério muito famoso aqui em Belém, o cemitério Santa Isabel. Ela estava lá fazendo a sua prece, como de costume. Quando estava saindo do cemitério, ela passou por uma lápide que tinha uma foto antiga de um rapaz e falou baixo para ela mesma, só assim: que bonito ele é. Saiu do cemitério, foi para sua casa com aquela sensação de que não estava sozinha. Chegou em casa, tomou um banho e continuou com aquela sensação de que tinha alguém ali. Quando entrou no quarto, o rapaz se materializou na frente dela. Ela ficou olhando para ele e não sentiu medo. Ela sentiu muito amor e começou a chorar. E ele tocou na mão dela e os dois se abraçaram e choraram juntos. Foi um encontro de almas. Ela disse ela disse isso, que foi um encontro de almas. Ela disse isso quando compartilhou essa história com a minha professora. Esse rapaz morreu 10 anos depois que eles se conheceram. Peraí. Esse rapaz morreu 10 anos depois que eles se conheceram em um acidente de carro na avenida tal. Ele se sentia muito triste e solitário. A família já havia esquecido dele. Ninguém mais visitava o túmulo no cemitério e tal. Ele encontrou o amor após a morte. Mas como assim? Ele morreu 10 anos depois que eles se conheceram? Mas então eles se conheceram antes? Ou não, acredito que ele morreu 10 anos antes deles se conhecerem, é isso? Ele morreu num acidente de carro na avenida tal. Acredito que é isso, porque não faz sentido. Ele morreu 10 anos depois que eles se conheceram. Deve ser antes, então. E ele encontrou o amor após a morte, que foi ela, é isso? Hoje em dia, eles estão juntos. Como assim? Ela não tem vergonha de mostrar o seu amor por ele, pois ela afirma que encontrou a felicidade. As pessoas a julgam de louca e tudo mais, mas ela nem liga. Se entrar no cemitério Santa Isabel, o túmulo não vou falar. E ela anda a cidade inteira com o carro enfeitado com a foto do seu amado, sempre alegre e feliz. A história é essa, assombrados. Espero que tenham gostado. Beijão. Gente! Mas acho que isso não é bom. Né? Não tá assim. Não tô dizendo que ela seja invenção, alguma coisa assim dela. Não. Mas eu falo, se realmente assim tá acontecendo, acho que não é bom nem pro espírito, nem... Mas ela fala que tá bem, tá feliz, não tá se sentindo sugada, nada, assim, cansada e tal.
E aí, mas assim, será que os encontros acontecem normalmente, assim? Gente do céu, agora vai ter gente indo pra cemitério ver se encontra um amor, nem que seja do lado de lá. Ai, gente, que estranho, né? Mas esse não é um relato isolado aqui, não. A gente tem outros relatos de namoro, bem namoro mesmo, com espíritos, né? Não travou não, eu que tô pensando aqui, ó. Tá, vamos ler esse daqui, ó. O diabo ofereceu carona pra minha mãe. Gente, que solícito. Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. É o contrário? É Fulana, tá? Beleza. Eu vim contar um relato sobre o que aconteceu com a minha mãe. Há mais ou menos uns 30 anos atrás. Hoje ela tem 52 anos. Os nomes estão trocados. Na época, Joana, minha mãe, trabalhava de mulher da vida, mulher de programa. E ela, Joana, morava num hotel. E todo ano na minha cidade, que eu não vou falar o nome, tem um rodeio. E ela era muito baileira. Até agora, ama um bailinho. Mas nesse dia, ela estava transtornada de belda. Tá transtornada de belda. Estava muito belda nesse dia e era mais ou menos 1h30 da manhã. Elza, patroa de Joana, estava fazendo de tudo para ela não ir pelo menos aquele dia no rodeio. Elza trocou os sapatos da Joana para ela não poder ir, enfim. Elza disse: Joana, não vai hoje. Você não tá aguentando nem com você mesma. Não tem ninguém para levar você, é longe, fica aqui comigo. Minha mãe, sem pensar duas vezes, disse: eu vou sim, nem que seja de carona com o diabo. Porque ela já estava bêbada, né? Nesse mesmo momento, Elza se arrepiou inteira e não insistiu mais e deixou a Joana aí. Ela vestiu os sapatos trocados e foi. Quando ela estava mais ou menos na metade do caminho, um carro preto com os vidros todos escuros parou do lado dela. Era um homem lindo, estava vestido de cowboy. Era rodeio, né? Estava vestido de cowboy, mas uma coisa intrigou Joana quando ele abriu o vidro. Bateu um cheiro muito forte de enxofre. Eu falo pra vocês, gente, se eu sentir o cheiro de enxofre, eu não vou saber o que é. Eu não sei. Por mais que já tenham me falado, é parecido com isso. Até eu me ligar que aquilo é enxofre, o diabo já vai ter passado, ido, voltado, já vou dar que fedor, só vai, porque eu sei que é fedor. Ai, mas não vou saber falar, é enxofre, eu não sei. Graças a Deus, não quero saber. Não, é lógico, existe um cheiro natural. Na verdade, eu já comi um ovo no enxofre, não sei. Não comi um ovo, não. O gosto era de ovo podre. Era uma água com enxofre, que ela diz que é boa pra saúde. Rapaz do céu, por que eu engoli aquilo? Fiquei passando mal uns 5 meses depois. Enfim, voltando ao relato. Aí ele abriu o vidro e cheirava enxofre. O homem disse: quero uma carona? E Joana disse: não, agora eu já tô quase chegando. Agora não quero mais também, demorou muito para dar carona. E o homem falou: então por que você me chamou? Joana não respondeu, continuou andando. De repente ela olha para trás e não tinha carro nenhum mais ali. Minha mãe sempre dizia, desde criança, para não chamar nenhum nome feio, porque eles aparecem mesmo. Eu nunca vi, mas minha mãe já presenciou muitas coisas. Não que eu fique chamando, Deus a mais, mas eu nunca vi nada até agora. Sou muito curiosa sobre o sobrenatural, mas eu tenho um filho pequeno, então eu não procuro saber e nem ver, porque eu tenho medo dos espíritos tocarem no que eu mais amo, que é o meu filho. Mas fica a dica para todos vocês. Bebida e palavras como caipora, diabo, etc. não se misturam. Tenham muito cuidado com o que você fala, principalmente quando tiverem bêbados, tá? Porque aí acaba mesmo, aí só fala, né? E aí vai chamar as coisas, depois fica arrependido, né? Então pensa bem.
O diabo, mas aí eu pensei, tá, falando do diabo, mas ele só aparece, oferece uma carona, aí você fala que você não quer entrar no carro e vai embora. É simples assim, de boa. Ele é de boa, e aí ele queria dar uma... Ou algum espírito que tava por lá, não sei. Cadê? O fofão da minha mãe. Olá, Ana, tenho 20 anos, moro na capital de Alagoas, Maceió, e hoje vou contar uma história do fofão da minha mãe, o boneco fofão. Bom, eu tinha por volta de 8 ou 9 anos e na minha casa antigamente eram 2 quartos, um que dormia eu, minha irmã gêmea e outra irmã mais velha e o outro os meus pais. Lembro que minha mãe havia ganhado um fofão há muitos anos atrás, de uma parente dela. E ela só havia guardado, mas não a interessava mais. Ela veio com Ele veio com um machado nas costas. Como assim ele veio com um machado? O fofão não tem machado nas costas? Ele veio com um machado nas costas e ele era muito feio. O fofão não é do mais lindo, né? Mas mesmo assim eu ainda gostava de brincar com ele. E até de usá-lo para fazer sustos nas pessoas. Ele veio com um machado ou uma mancha, sei lá, bom, com um machado. Pois bem, Ana, uma certa noite eu decidi dormir com os meus pais, talvez por medo, não me recordo bem, mas assim fui. Era tarde da noite e eu resolvi pegar o fofão e botar no guarda-roupas dos meus pais, pois eu não gostava de deixar ele pelo meio da casa, sabe, por algum motivo. Guardei ele bem no cantinho do guarda-roupa e assim fui me deitar. Cochilei por um tempinho e acordei com uma zoada de alguém batendo. Achei que era em qualquer outro lugar, mas olhei diretamente para a porta do guarda-roupa e tinha alguém batendo lá. Como se batesse para tentar tirar ele de lá, sabe? Ou ele estava batendo de dentro para fora. Batia muito forte, que até as portas se abriram. Eu fiquei muito apavorada. Tentei chamar meus pais, mas acabei que me cobri toda e tentei dormir. Até que consegui. No outro dia eu fui correndo contar para minha mãe, pois ainda estava assustada e mandei ela olhar lá. E ela olhou, tirou o boneco e botou em outro lugar da casa. Mas ela não acreditou. Disse que eu tinha sonhado. Coisa da minha cabeça. Nada real. Mas eu sei o que eu vi, o que eu presenciei. O fofão estava mesmo tentando sair do guarda-roupas? Então, eu não sei se o boneco por si só é assombrado, sabe? Esse fofãozinho aqui que eu ganhei é de boa, o outro que eu tinha também era de boa. Tem os gêmeos aqui também que são de boa. Os gêmeos, fofãozinhos gêmeos. Então, eu não sei se às vezes é algum espírito que se apega ao brinquedo e algumas coisas começam a acontecer. Realmente eu não entendo, eu não sei porque algumas bonecas, algumas coisas são assombradas, assim. É lógico, algumas são... propositalmente é colocado alguma coisa ali, alguma magia e tal. Mas outras, eu não sei se, né, tanto caso assim é colocado magia dentro daquilo. De onde veio esse fofão? Como que é mesmo? Aqui, ela ganhou um fofão anos atrás de uma parente dela. E essa parente, qual que é a história desse fofão? Ou, sei lá, algum espírito que às vezes queria brincar com o brinquedo e de repente você trancou ele no guarda-roupa e falou: não, eu quero brincar com ele, tira ele daqui, sabe? Aí foi o espírito. Vai saber, né, gente? Não sabemos. O homem da porteira. Vamos ver. Oi, Aninha, eu sou fulana, mas pode me chamar de fulana. Os nomes estarão trocados. O relato que aqui vou contar aconteceu com o marido da minha tia. O tio, então, não é?
Aninha, eu moro no interior. Aqui é bem comum a maioria dos familiares morarem nas roças. Eu amo roça. Sou igual um cachorrinho. É só bater o dedo que eu vou. Só não moro na roça. Peraí. Aninha, eu moro no interior. Aqui é bem comum a maioria dos familiares morarem nas roças. Ah, tá. Eu amo a roça. Chamando eu vou. Só não moro na roça por conta do meu trabalho. Mas vamos ao relato. A minha tia, que aqui vou chamar de Maria, mora em uma roça um pouco perto daqui da cidade que eu moro. Então quase todas as minhas férias eu ia para lá. E foi em uma dessas minhas idas para lá que aconteceu algo inexplicável que nos deixou muito assustados. O marido da minha tia tinha um costume bem estranho. Ele chegava da roça umas 2 para as 3 da tarde. Ele era o dono, né? E só ia lá mesmo para orientar os trabalhadores. Ele chegava em casa cedo, mas só saía para jogar dominó com os amigos às 6 da tarde. E sempre voltava lá pela meia-noite. Todos os dias era assim. Ele já tinha colocado como um costume. Por mais que os amigos dele estivessem lá mais cedo, ele não ia. Ele ia apenas às 6 da tarde. Bom, minha tia estava se incomodando com esse costume do marido. Ela começou a falar assim: olha, José, você tem que parar com isso. Essas estradas estão perigosas e está acontecendo muitos crimes por essas bandas daqui. Mas o meu tio nem dava bola para o que a minha tia falava e sempre retrucava, falando: deixa de ser medrosa, mulher, eu me garanto, aqui está o meu corneta afiado para cortar até o diabo se aparecer na minha frente. Corneta? Canivete, seria? Aqui está o meu canivete afiado para cortar até o diabo se aparecer na minha frente? Ana, para quem não sabe, é corneta mesmo, não é canivete, é corneta. Para quem não sabe, corneta é uma marca de facão. Aninha, o marido da minha tia era um desses homens que querem ser mais homens que os outros. Bom, voltando aqui ao relato. Em uma noite de lua cheia, lá foi o meu tio pro bar para jogar dominó. O bar ficava um pouco distante da casa deles. A minha tia falou para mim: olha, fulana, vamos dormir. O José só vai chegar meia-noite mesmo. E assim nós fomos para a cama. Já era quase 2 da manhã e o meu tio ainda não havia chegado. A minha tia ficou preocupada, pois por volta de meia-noite, 45, no máximo estourando 1 da manhã, ele já estava chegando em casa. Foi quando escutamos ele batendo na porta como se fosse derrubá-la. A minha tia abriu a porta e lá estava ele, todo machucado, como se tivesse sido atingido por vários raios. Aninha do céu, as roupas dele estavam tão queimadas e queimadas em vários lugares. E em alguns lugares da pele dele também estava queimado e o cheiro que vinha dele era horrível. Então ele começou a contar o que tinha acontecido. E agora, palavras dele. Eu vinha como sempre para casa. Quando olhei de longe, vi que tinha um homem sentado no morão da porteira. Eu pensei ser algum trabalhador, por isso nem liguei e fui andando. Ao chegar na porteira, aquele homem pulou na minha frente, impedindo que eu abrisse a porteira. Quando fui para empurrar ele puxou da cintura uma espécie de espada que emanava fogo e começou a querer me atingir. Eu puxei o meu facão da bainha e me defendia como eu podia. Quando a espada batia no facão, saía faísca de fogo para todo lado. E quando tocava em mim, era como se fosse uma brasa. Ardia, queimava. E eu só conseguia me livrar. E eu só consegui me livrar por conta das orações que eu fazia ao mesmo tempo que eu me defendia dos ataques dele. Nem sei como eu consegui abrir a porteira e chegar até aqui. E vocês não sabem de nada. O rosto dele não era de ser humano, não. Era uma espécie de mistura de animais. E os seus dentes pareciam de um cachorro feroz. Olha só como eu tô, todo marcado daquela espada maldita e com o cheiro horrível dele. Ana, ele estava tremendo, muito assustado. E naquela noite ninguém conseguiu dormir, pois aquele ser
ficava rodeando a casa e fazendo vários barulhos aterrorizantes. No dia seguinte, eles pediram que um padre fosse lá para fazer uma oração. Aninha, segundo eles, aquele ser nunca mais apareceu por lá. E o meu tio, que antes era tão macho, a partir daquele dia nunca mais saiu de casa à noite. Eu continuei lá até o fim das minhas férias, mas eu não vi mais nada, ainda bem. Eu não tenho medo, mas é melhor evitar, né? Aqui eu conto mais um dos meus relatos, e foi verídico, pois eu estava lá. Eu vi como meu tio chegou em casa. Nenhum ser humano seria capaz de fazer aquilo. Aqui vai uma lição. Nunca subestime o que você não conhece, pois na própria Bíblia diz, abaixo do céu tudo pode acontecer. Aninha, minha flor linda, muito obrigada por tudo. Vocês são pessoas encantadoras e a cada pessoa que eu apresento o canal fala, eles são legais demais. Obrigada. Amo todos vocês. Milhões de beijos para você, sua família, para os pets e para essa família linda do Assombrado. Desculpa se ficou longo. E os erros. Até a próxima. Imagina. Um beijo para você. Obrigada. Gente, o que será? Olha que Matheus traz água para mim de forma muito chique. Quer copo de cerveja? Taçona gorda? Robusta? Então, mas será que esse homem que apareceu na porteira era um anjo? Parece um querubim. Era um demônio? Era o diabo? Era uma entidade do bem, né? Pra dar uma lição e falar, você pare de andar por essas bandas que vai ser pior da próxima vez, sabe? Aqueles anjos que aparecem de forma nada agradáveis, mas que funciona e o cara nunca mais sai pra fazer as coisas, deu certo. Ou não, era algo ruim. Não sei. E essas coisas coisas que acontecem no sítio. Muito bom. Vamos lá. Boa noite. Prazer, meu nome é Edito. Eu acho que meu relato é longo, me perdoe. Os nomes já estão trocados, meu nome não importa, e nem a cidade ou bairros em que vivo. Eu já não li esse aqui? Parece que eu li esse aqui em versão feminina. Tá, vamos lá. Acho que não li, não. Começando de novo. Boa noite, prazer, meu nome é Edito. Eu acho que meu relato é longo, me perdoe. Os nomes já estão trocados. Meu nome não importa e nem a cidade ou bairros em que vivo. Como me tornei um Edito? Vamos lá. Eu não espero que entendam e nem acreditem. Eu não ligo a mínima. Mas a minha história vai servir de exemplo para todos. Nunca subestimem ninguém. Isso pode ser muito perigoso. Tudo o que falo aqui é verdade, eu não preciso mentir. Antes de começar o relato, eu preciso falar algo. Eu era crente evangélico até os meus 22 anos. Sou e sempre fui médium. Tenho dons da premonição e clarividência. E também posso falar, ouvir e ver espíritos tanto de luz quanto das trevas. Quando estou em um lugar consagrado, se eu fechar os olhos, vejo o mundo espiritual. De olhos abertos, vejo o mundo físico. É o que chamam de Umbanda. É o que chamam na Umbanda e no Candomblé de médium consciente. Bom, após os meus 22 anos, quando procurei um pastor e falei do que eu vivia, ele me acusou de satanista e de estar possuído. Ficamos por semanas em tentativas de exorcismo e coisas do tipo. Mas nada mudou. Foi quando conheci um amigo que me apresentou artes da magia
feitiçaria e outras coisas mais. Flertei com a Rosa Cruz, a maçonaria, eubiose, hermetismo, ocultismo, Wicca, Umbanda e Candomblé, etc. Foram 10 anos de desenvolvimento, mas sentia falta da igreja, do evangelismo. E acho a salvação muito mais prática. E fácil que a evolução. Vamos cortar caminho, né? Bom, agora vamos ao relato. Nossa, esse relato me lembra muito algum outro. Em poucas semanas depois de voltar à casa do meu pai, à igreja, conheci a minha esposa, a mulher que amo mais que tudo na vida, com quem tive a minha filha linda e adorada. Vivemos muito bem, obrigado, por muito tempo, 6 anos. Um ano depois da nossa filha nascer, ela quis fazer academia, para pôr o corpo no lugar. Eu não me opus, na verdade, até incentivei. Nesse local, ela conheceu um rapaz, com quem se envolveu e acabou por cometer adultério. Foi quando alguns guias do candomblé, com quem eu me tratava há algum tempo, já fazia algum tempo, me mandaram chamar e me alertaram sobre o que estava acontecendo. E então comecei a investigar o assunto. Eu queria ver com os meus próprios olhos. Infelizmente era verdade. Então decidi pôr fim a tudo e fui à minha casa. Ela é boleira e tinha uma entrega de bolo de casamento no dia. Estava trabalhando na cozinha, na entrega. Bom, não sei. Entrei no quarto sem falar com ela, o que ela estranhou. Sempre que chegava em casa, em primeiro lugar, eu ia onde ela estivesse, é isso? Nem que estivesse no banheiro. Dava um beijo em sua boca e declarava o quanto eu a amava. Quando eu não levava flores e bombons. Mas dessa vez eu entrei no quarto, abri um lençol e comecei a jogar as minhas roupas dentro dele. Ela foi ao quarto, começou a chorar, perguntando o que estava acontecendo, e eu falei que já sabia o nome e o endereço dele e até do trabalho dele. Ela caiu de joelhos pedindo perdão e confessou. Aí a minha filha, com 4 anos, entrou no quarto e, chorando junto com a mãe, me pediu para dar uma chance para ela. Ai, meu Deus. Decidi ficar. Desmanchei a trouxa, mandei ela jogar... Mandei ela jogar tudo mandei ela jogar fora tudo que ele havia dado para ela. E assim ela o fez. Eram alguns livros e uma camiseta. E uma gargantilha de ouro. Aí olhei nos olhos dela e falei: a vida dele vai ser um inferno. Agora você vai ver o meu lado ruim. E eu saí de casa. A minha mãe falou que naquela tarde ela ligou para ela, e falando parcialmente o que aconteceu, e a minha mãe lhe falou: o que eu te avisei quando no dia que você casou com ele? Cuidado, ele é o ser mais vingativo que eu conheci. Eu sei o que você fez, eu conheço a mãe dele. Eu sei o que você fez, eu conheço a mãe dele, ela é da minha igreja. Avisa ele, ele arrumou para a cabeça. A própria mãe falou isso? Sua mãe falou isso de você? Tipo, você é o ser mais vingativo que existe na face da terra? Meu Deus. Então, vamos lá. Eu fui ter com os meus amigos sombrios. Os invoquei e falei sobre o ocorrido e que queria vingança. Um deles propôs matar o cidadão. Olha só, simples assim, fácil, né? Vamos lá, matar. Ele praticava motocross. Seria fácil fazê-lo cair errado da moto. Eu não aceitei. Eu sabia que isso se voltaria contra mim. Eu queria algo que poderia enfrentar de boa quando voltasse, é isso? Pedi 13 espíritos poltergeist para atormentar a vida dele e pedi uma manifestação em particular. Quando ele estivesse com a esposa dele na cama, eu queria que ele também era casado, detalhe. Queria que uma forma humana se levantasse debaixo do lençol e ficasse de pé entre os dois.
afirmaram ser possível, mas queria ver também quando se acontece e foram 100% feitas. É isso? No café da manhã, falei para minha esposa. Começou. Só tô imaginando um fantasma, uma forma humana levantando por baixo do lençol, né? Bom, começou. Ela ligou para minha mãe, ela não estava. Meu pai falou que a mulher estava internada no hospital do Mandaqui. Que mulher? Ela ligou para minha mãe, ela não estava. Meu pai falou que a mulher estava internada no hospital do Mandaqui, em estado de choque, não falava nada, só chorava. Ah, depois de ver a aparição lá, a esposa do cara, é isso? Alguns dias depois eu fiquei sabendo pelos meus amigos que ele fora demitido do trabalho. O chefe dele, que também era espírita, via sombras acompanhando ele no trabalho e o demitiu. Mas foi até melhor para ele. Ele montou a própria empresa e agora ganha mais que antes. Mas enfim, nessa época, mas queria ficar comigo. Não tô entendendo. Por isso exigiu que ele pagasse o aborto. Nessa época, mas queria ficar comigo. Porque nessa época ela engravidou? Não sei, mas queria ficar comigo. Por isso exigiu que ele pagasse o aborto. E ele o fez. Falaram-me, os amigos, que o espírito do moleque queria falar comigo. Respondi que não tinha para falar com ele, que eu queria que ele se danasse. Voltando... Eu não entendi direito o que está acontecendo aqui, me perdi. Voltando do círculo para casa, em uma encruzilhada, um homem de terno e gravata e um chapéu que parecia uma cartola preta mais chata e descalço, estava parado e com uma garrafa de whisky Red Label, na mão. Me entregou e falou: mandaram te entregar. Eu peguei, agradeci e fui para casa. No caminho eu via centenas de corvos voando pelas árvores. Mas na Serra da Cantareira? Corvos? Ah tá, tô sabendo. Não existem corvos no Brasil, tá? Fui para casa, entrei, não havia ninguém, olhei para a garrafa, cantei os pontos de meus amigos, abri e tomei um gole, na garrafa mesmo. E vi parado no canto da cozinha um menino de uns 12 anos, negro e magro, que gritou: Eu não nasci por sua culpa! Se fosse homem e tivesse ido embora aquele dia, ele teria me deixado nascer. E deixe o pai em paz. A sua mulher até foi para a casa da mãe e quer o divórcio. Eu olhei furioso para o moleque furioso. O xinguei, o nome que eu não vou mencionar aqui, para não gerar processos, tá? Olha aqui, seu filho de uma Você não nasceu porque o seu pai é um Ele era casado. Por que não o fez na mulher dele e sim na minha? E saí da minha casa, você não é bem-vindo. E sai da minha casa, você não é bem-vindo aqui. Eu vou invocar espíritos guardiões. Se voltar, vai mandar te prender no abismo. E ele sumiu. Nunca mais o vi, mas sei que ele ainda está por perto. Meus amigos me falaram que ele exigiu justiça e foi autorizado a atormentar a minha esposa. Ela perdeu tudo. Ela tinha uma empresa que gerava cerca de 15 mil reais por mês. No último mês, ela teve 120 reais de lucro. Ela tem 2 carros e este ano um quebrou 6 vezes e o outro quebrou 2 vezes. Eu sei que é ele. Os espíritos continuavam a atormentá-lo e de vez em quando me mostravam. Eu achava tudo aquilo divertido. Sua mulher queria voltar para casa. A mulher do cara.
Sua mulher queria voltar para casa, chamou um monte de pastor para orar em sua casa. Mas um de meus amigos, se fazendo ser um anjo de luz, falou à pastora sobre o aborto e mandou ele confessar, e ele negou. E ele, o amigo, falou: se você não confessar, vamos embora sem poder ajudar com a casa. E ele confessou. E a mulher pediu o divórcio. As filhas estavam junto e não querem ver o pai nem pintado de ouro. Foi aí que ele me chamou no Facebook e falou que faria eu passar pela mesma coisa. Só que o cara foi procurar ajuda no mesmo terreiro que eu estava frequentando. Ferrou-se mais ainda. Só que meus espíritos me falaram para parar, porque ele tinha muito mais dinheiro. Que se ele procurasse outro lugar, poderia ser muito perigoso. E eu concordei. Mas procurei uns parentes que trabalham com contrabando de certo... Nossa, tá virando crime isso aqui já. De certos equipamentos. Ele foi até o terreiro para saber sobre o trabalho que fez para mim, e nessa época os espíritos poltergeist já haviam se retirado. Ah, me esqueci de falar. Uma vez ele estava dirigindo e passou perto de um cemitério aqui na minha cidade. Devo lembrar que é o maior da América Latina. Hoje ele tem mais de 1 milhão de covas. Nossa. Ele olhou pelo retrovisor central e viu o ceifeiro no banco de trás. Ele virou para olhar de novo e ele não estava lá. Nesse movimento brusco, ele bateu o carro. Era uma BMW de um cliente. Fora outras coisinhas que se eu falar, vamos ficar umas 3 horas aqui falando. Para mim foi muito divertido. Hoje eu vejo vultos e ouço vozes. Portas abrem e fecham no trabalho e coisas assim. Mas isso não me assusta. Enfim. Ele se casou com uma mulher mais jovem que a ex-esposa, que tomou a empresa e 2 de suas 3 casas. Hoje é amiga da minha mãe. São da mesma igreja. Lembra? Voltou para o emprego antigo. A vida da minha esposa ainda está travada devido, creio que é o moleque enchendo o saco. Já me falaram que ela vai para o inferno pelo que fez, mas eu creio que posso tirar ela de lá de alguma forma. Eu vou descobrir como livrar ela disso tudo. Porque eu penso que ela fez isso com o intuito de salvar o casamento. Então, se pagou esse preço para continuar comigo, eu posso pagar algum preço por ela. Eu a perdoei de coração, mas ele não. Se ele voltar a rondar a minha casa, mando-o para o 7º círculo do inferno, pessoalmente. Obrigado por ouvir o meu relato. Graça, paz, prosperidade e luz. Muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Olha lá, como que tudo começa? Como que tudo começa, que a merda acontece na vida das pessoas. Aí, no caso, começou com um adultério. Não foi? Olha lá. Foi lá, foi sair. No caso, a mulher aqui, né? Foi, aí começou tudo a acontecer. Acabou com a vida de um monte de pessoa, aborto, não sei das quantas. Né? Aí a pessoa fica tomada pela raiva, vira um edito ou medite, né? Só que cuidado também, né? Então, temos editos também, gente. Temos editos. É mais raro, mas tem. Cadê? Olha lá. Vampirismo que atraiu a obsessão. É um relato curto. Os nomes já estão trocados. Não, é uma moça. Olá, Ana. Meu nome é Fulana e atualmente tenho 18 anos. Vi um vídeo no canal de vocês sobre uma moça que estava passando pelo mesmo problema que passei há 5 anos atrás. E desde já decidi relatar por achar que tem gente que passa pelo mesmo problema que eu e não sabe. Tudo começou no início de 2013, no 8º ano, quando um estranho garoto, Lucas, caiu na minha sala. E digo assim, de passagem, algo nele me chamava muito a atenção e eu não sabia de forma alguma o que era. E Ana, acredita que eu me apaixonei por uma pessoa que eu nunca tinha falado na vida?
E como era trouxa, já estava imaginando o nosso casamento. As semanas foram passando e aquilo se tornava cada vez mais doentio. Passava horas e horas stalkeando o seu Facebook, só faltava morrer quando alguma garota falava com ele. Ana, eu chorava todas as noites por não tê-lo, e eu nem sabia o quanto isso me afetava. E em uma dessas noites, acabei tendo uma crise de choro de uma forma que eu grunhia, gritava, esperneava de uma forma que parecia que era possuída, como conta minha mãe. Fui levada ao psiquiatra, que me diagnosticou com depressão e ansiedade. Passei uma semana sem ir para a escola, doente, abusava dos antidepressivos e as crises de choro apareciam com muito mais frequência. Cheguei até não aceitar comida mais. A energia do meu quarto era terrível. Todos que entravam não passavam nem 5 minutos lá. Minha situação era crítica. Eu estava pálida, mais magra que o normal, e meus olhos estavam cheios de olheiras. Querida Ana, você agora deve estar pensando que isso é um relato de uma pessoa que não soube lidar bem com o amor platônico. Mas a parte que todos querem ouvir, vou contar agora. Não aceitava comer nada, como já tinha dito. Comia à força, já que a vontade era pouca e a única coisa que eu queria era o Lucas. Meus avós visitavam minha casa toda semana para uma missa e em seguida faziam o passe. Mas não resolveu. Depois de um tempo, meu comportamento se tornou agressivo. Comecei a me machucar por raiva de mim mesma, por não ter o coração do Lucas. Isso foi o basta para os meus pais. E sim, depois de muito tempo foi que eles me levaram ao centro espírita. E assim que cheguei lá, uma senhora que era sensitiva olhou para os meus pais e disse: ela está acompanhada e ele só vai parar quando conseguir o que quer. E depois daquilo fui encaminhada a uma sessão e obtive revelações devastadoras. Eu não amava o Lucas, eu estava obcecada por ele, o que sugava as minhas energias e as dele. Como estava fraca, isso trouxe um espírito obsessor, que em outra vida era o meu marido. Esse meu marido de outra vida era uma pessoa extremamente orgulhosa, ciumenta e vingativa, que ficou preso na terra por ser uma pessoa ruim e não se arrepender de seus atos. Ele não aceitava que eu tivesse interesse em outro rapaz e por isso queria me matar. Depois de várias sessões, rezas, passes, limpezas espirituais, caminhadas matinais, reaproximação com Deus, consegui retirar esse espírito que foi levado ao reino de Deus. Melhorei minha saúde e não tive mais as crises de choro. Logo, me mudei de escola e perdi o contato com Lucas. Atualmente, estudo para o vestibular e não quero mais saber de homem nenhum. E um recado: não vá atrás de quem não ama você. Isso suga suas energias e acaba trazendo coisa ruim que quer acabar com a sua vida. Beijos, Ana. Amo os relatos. Obrigada, Ló. Recado. Pois é. É verdade, não é o primeiro relato que eu vejo da pessoa ficar obcecada por uma outra pessoa que nem sabe, às vezes, da existência dela e atrai coisa pior por causa dessa obsessão. Inclusive a obsessão por artistas, sabe? Tem um relato aqui que a moça era louca pelo Michael Jackson, louca por ele, louca, a vida dela era o Michael Jackson, e de repente ela começou a receber umas visitas não muito agradáveis durante a noite.